Estamos num aprendizado que gera a vida. E hoje, queremos pensar e analisar a atitude do governador Pilatos, diante de Jesus, quando ele, como governador da Judéia, e também juiz, negou a justiça, e negando a justiça, negou de forma tácita a verdade. Então vamos comigo até o Evangelho segundo o apóstolo João, no capítulo 18, verso 38. É aqui que ele registra a pergunta ontológica do governador Pilatos. Jesus havia sido entregue a Pilatos, depois de ser traído por Judas. As autoridades do templo, composta de escribas e fariseus, apoiados pelo sumo sacerdote Caifás, e Anás, seu parente e antecessor, fizeram que Jesus fosse levado até lá com um único objetivo: ser morto. Mas, Pilatos, responsável pela sentença, precisava inquirir sobre aquele que estava diante dele. Depois de algumas inquirições sobre a acusação dos judeus, os quais acusavam Jesus sobre o seu reinado, Pilatos ouve que Jesus, de fato, que Jesus não negou ser rei, mas não um rei deste mundo, não um rei político, como o estavam acusando. E esse rei, na verdade, era o rei que daria testemunho da verdade. Diante disso, Pilatos faz a pergunta ontológica: o que é a verdade? Após a pergunta, Pilatos vira-se para os judeus, fugindo da resposta de Jesus. O desprezo pela resposta mostra o temor de ouvir sobre o que é a verdade. Pilatos estava expondo a natureza do homem. Essa natureza egoísta, invejosa, parcial na justiça, e mentirosa, jamais terá prazer em ouvir a respeito do que é a verdade, a menos que seja transformada pelo poder da verdade. Pilatos, a verdade está diante de ti. Como alguém cruel, assassino, e parcial no julgamento por interesses pessoais, devido à sua posição política, poderia encarar a verdade? São esses interesses, que a Bíblia diz ser paixões deste mundo, que fazem as pessoas fugir de Jesus. O medo de seguir a verdade trará consequências, e elas são enganadoras. Se Pilatos tivesse a coragem de ouvir o que Jesus iria lhe responder, talvez sua história que hoje sabemos dele fosse diferente. Ou não. Ele poderia continuar, como continuou sendo o carcereiro e juiz que representa toda a injustiça, todo ser humano que vive na mentira. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, capítulo 3, verso 4, revela a verdade do coração do homem. Ele diz: seja Deus verdadeiro, e mentiroso, todo homem. Paulo não estava se referindo a uma mentira, que pode ser proferida de vez em quando, pela boca, mas pela vida de injustiça na qual todos vivem. Quem sabe, não tenhamos um coração tão mau, invejoso, e parcial como daqueles que participaram do tribunal de Jesus. No entanto, não se engane com você mesmo, pensando que o bem que você faz pode ser aceito como perfeita bondade perante Jesus. Só Jesus é a expressão humana da verdade. E por ele ser a única verdade, ele foi morto. No entanto, por ser a verdade de Deus, e ser o próprio Deus encarnado, a morte não pode prendê-lo por mais de 3 dias. E somente nele podemos superar esse estado miserável de pecado. Creia. A única verdade que liberta é Jesus. Fique na sua verdadeira paz.